Olá, amigos que nos acompanham aqui pela TV Natividade. Nós estamos mais uma vez recebendo aqui o advogado e criminalista Lucas Monteiro. Lucas, seja bem-vindo mais uma vez à TV Natividade. Rony, muito obrigado. Como sempre digo, é um prazer muito grande não só saber da existência da TV Natividade, mas, sobretudo, poder estar aqui com vocês, participando dos interessantíssimos programas que vocês realizam. Lucas, e você veio num momento oportuno, que é um momento de eleições municipais, né? Nós, há pouco tempo agora, na questão acho que de 15 dias, nós já vamos ter eleições aqui em todo o Brasil, né? São as eleições municipais, e a gente quer saber um pouquinho mais sobre o executivo, sobre o legislativo, e eu agradeço mais uma vez a sua presença, né? Que a gente entrou em contato, não falou, não, Rony, tenho o maior prazer de estar aí explanando, explicando algumas dúvidas que os nossos telespectadores vão ter sobre o executivo e o legislativo. A respeito do executivo, só para você já começar a falar, né, dos dois poderes, né, que o poder executivo, para quem não sabe, é o poder onde fica o prefeito, e o legislativo são os vereadores, né? Sim. Não é isso? Então, olha, o poder executivo ele é responsável por implementar as leis e administrar o governo. O chefe do executivo, geralmente o presidente, o governador ou o prefeito, exerce essa função e tem a missão de gerenciar políticas públicas e serviços essenciais. Lucas, aproveita, explica pra gente um pouco sobre esse poder executivo. Então, Rony, uma coisa bem interessante, ao longo da existência do Brasil, nós tivemos aí 7 constituições, considerando república. E recentemente eu tive agora no STF, e por ocasião de um julgamento, e tive lá a feliz alegria de receber aqui uma dedicatória do ministro Luiz Roberto Barroso, o atual presidente do Supremo. E aqui vai fazer um comentário bem assertivo. Bacana, deixa eu dar uma olhada, Lucas. Bem interessante. Constituição Federal, 30 anos. 30 anos. Cara, que massa, hein? Então, essa Constituição... E ainda assinada pelo presidente do Supremo Federal. Para quem não sabe, ali ao lado do Supremo, tem a livraria do Supremo, eles vendem obras, são bem interessantes. A gente, como há pouco nos dizíamos, estamos numa democracia, você pode gostar do A, do B ou do C, queira ou não, a carta que nos rege é essa, a carta que vai dar o norte para as nossas vidas é essa. E essa mesma carta vai tratar exatamente disso daí. O executivo é aquela pessoa que é eleita por um sistema majoritário, diferentemente dos deputados, dos senadores ou mesmo dos vereadores. Essas pessoas estão ali, Rony, na realidade, não em nome próprio. Porque eu, chefe do executivo, eu, presidente ali da Câmara dos Vereadores, eu não sou eu. A figura do eu fica fora, a figura do nós surge. Por quê? A Constituição diz que todo poder emana do povo. Então não adianta um autor de uma lei, um prefeito, um vereador, quem quer que seja, dizer eu fiz. Não, você não fez. Você não fez, você recebeu, na realidade, um mandato outorgado pelo povo para você fazer. Daí, Rony, a grande importância, como você dizia há pouco, de agora, em se aproximando das eleições, a gente saber exatamente o que fazer. Porque, na realidade, eu vou dar, para os próximos 4 anos, um cheque em branco para aquela pessoa gerir a minha casa. Eu estou dando a chave da casa minha para ele falar, ó, faz o que você quiser. E é importante, às vezes a gente vê candidatos aqui, lá, colar, e eu me pergunto, creio que você também, todos nós nos perguntamos, quem que eu vou eleger? E algumas coisas... E é uma grande... Você tocou num ponto bacana, porque é uma das grandes dúvidas hoje, não só do eleitor aqui de Natividade, mas de toda a região, né? Segundo algumas pesquisas, né, a maioria ainda está em dúvida em quem votar. Né? E uma coisa interessante, por exemplo, eu, nesse momento, se me permite, eu falaria um pouco do legislativo, que, digamos assim, óbvio que o executivo tem esse papel, mas o legislativo tem uma função mais propriamente de legislar, e é importante saber isso. Eu trouxe aqui hoje algumas normas, apenas para não ficar somente em palavras. Eu trouxe em trechos mais curtos, mas a Constituição, no artigo 1º, parágrafo único diz, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio dos seus representantes, eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Então, aquilo dali não é do prefeito, do vereador. Aquela cadeira é do povo. O povo é que tem direito sobre aquela cadeira. E essa mesma Constituição, que há 30 anos
está vigendo nesse país, vai dizer lá no seu título sobre propriamente o processo legislativo. Quais são as leis que existem? Se você pergunta hoje para um vereador, tá bom, você vai ser eleito, você vai ter que legislar. Você sabe como se formula uma lei? Você sabe como se modifica uma lei? Você sabe por que uma lei tem parágrafo, por que ela tem artigo, por que ela tem inciso? Que a gente ouve muitas vezes falar isso e às vezes fica perdido. E uma coisa interessante, Roninho, o próprio sistema brasileiro criou esse sistema, esse mecanismo para como fazer uma lei. Então tem uma lei complementar, 95/98, que é uma lei que ela vai estruturar, vai dar um esqueleto, um norte de como o legislador deve fazer uma lei. Por que tem artigo? Por que tem inciso? Por que tem a linha? Por que tem preâmbulo? Foi bom você ter, assim, você vai falando e a gente vai imaginando, né? Mas hoje em dia, né, a maioria dos candidatos, né, podem até passar a estudar a lei depois, mas a maioria deles não sabe, vamos falar a verdade. Sim, sim. A maioria deles não sabem o que são essas verdadeiras leis, né? E o Roninho, você diz uma coisa interessante. Há poucos dias eu conversava com uma pessoa, não vou dizer o nome por uma questão de foro íntimo, mas eu dizia para ela, você é candidato, você tem noção da lei complementar 95/98? Ela falou, mas de que é isso? Mas você não acha que eles tinham, assim, para concluir a minha pergunta, vocês não acham que eles tinham que, pelo menos, assim, os candidatos, né, igual tem a prova, as provas de quando vai fazer um concurso, você não acha que os candidatos eles tinham que ter uma provinha ali, né, para saber o que é as leis, para poder, pelo menos, entender como é que funciona o sistema? Então, Roninho, hoje o nosso sistema democrático, digamos assim, não existe esta exigência. Seria interessante, mas nós não temos. Mas acredito eu que para um bom andamento, não só do poder em si, legislativo, executivo, mas eles que vão estar com a chave das nossas portas, dos nossos corações na mão dele, tem que ter essa noção. Porque senão a pessoa entra como um marinheiro de primeira viagem, como um inexperiente, e em vez de fazer uma boa política, ele faz uma aventura política. E uma aventura política a gente sabe como custa caro. Os cidadãos hoje eles tinham que se informar mais, né, estudar um pouco mais, analisar o próprio candidato, se é vereador, se é candidato a prefeito, mas eu acho que os eleitores eles tinham que fazer uma análise daquele candidato, do histórico, né, do que ele já fez. Sim, né? E isso é importante porque é o seguinte, Rony, na realidade, imagina que se hoje você fosse contratar alguém para trabalhar na sua casa, você contrataria qualquer um ou você faria uma pesquisa prévia? Você faria uma pesquisa prévia. Claro. Hoje é muito comum as empresas, pequeno, médio, grande porte, pedir uma ficha de antecedentes. Não só criminal, às vezes a pessoa pede indicação, que está no comércio, você já foi patrão do fulano, que é uma indicação. A vida pregressa importa muito, porque quem é o Roninho? Quem é o Lucas? Quem é o eleitor que está nos vendo? Nós somos as somas dos nossos atos. Se eu caminho numa direção, possivelmente eu vou dar naquela direção. Mas você acha, Lucas, tipo assim, eu já conversei, né, eu rodo o município inteiro, eu rodo, né, eu estou em todos os cantos da cidade. Você, inclusive, tem atingido aqui boa parte de Minas Gerais, graças rodando a tudo. Deus, Minas Gerais, Pociúncula, Congos, né, Antônio Prado, inclusive, a gente fez agora a festa de Pociúncula, que realmente ficou maravilhosa, a exposição lá é sempre a melhor da região, então a gente está sempre em contato com o povo, e eu ouço muitas pessoas, hoje em dia, falar que não quer votar, que perdeu a confiança, a política tá com descrédito, mas eu acho que tem que ser o contrário, né? O povo tem que votar para tentar mudar e colocar um candidato que... O Roninho, no Brasil, o voto, em que pese dizer que não necessariamente é obrigatório, mas se você deixa de votar em 3 eleições, você tem pequenas complicações. Por exemplo, você não consegue tirar um passaporte, ou na hora de você, de repente, assumir um cargo público, você tem uma implicação específica. Mas aquela pessoa que se abstém de votar porque está desacreditada, ela, quando opta por isso, na minha opinião, é uma opinião pessoal, eu acho que ela incrementa ainda mais esse descrédito. Porque isso só vai mudar com o meu aperto de mão. Certo. Eu colocar o A ou o B. E na hora de colocar o A ou o B, volta a dizer, você está dando a chave da sua casa para aquela pessoa. Você outorga, você dá poderes, procuração para aquela pessoa fazer no seu lugar o que você faria. Porque na realidade não é o
candidato o dono daquilo. Você é o dono. E depois é uma justificativa. Você pode cobrar. O papel da opinião pública é cobrar. Tem lugares em que, se ele não cumpre o que ele prometeu, ele é retirado. Esse sistema, no Brasil, não pegou, não é aceito. Mas tem outros sistemas, em outros países, não vou entrar aqui porque a demanda é grande, tem esse sistema em que a pessoa, não cumprindo com aquilo, é afastada do cargo. Porque não deixa de ser, Rony, uma via de mão dupla. Eu confio na pessoa, acreditando que ele vai atender os interesses, não o meu, não o seu, mas de um todo. Como essas leis são elaboradas? Então, Rony, cada lei tem um tipo de exigência própria. Por exemplo, a Constituição. Para ela ser modificada, eu posso fazê-lo, mas através de emenda constitucional. Aqui nós temos no Brasil uma lei chamada LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Uma lei, propriamente dita, ela vai depender do projeto em si. Esse projeto passa por uma comissão. Essa comissão vai analisar se tem ou não vícios de constitucionalidade, de ilegalidade. Uma vez aprovada, depois essa mesma lei é levada, de autoria do A, do B, do C, levada a voto. Estou fazendo bem grotesco, viu, Rony? Porque eu não vou me aprofundar muito na matéria, porque aí vai entrar bastante no tema. E ela então é votada. E toda lei votada e uma vez promulgada, a vida dela é para ir até o fim. Uma lei só é alterada, só é modificada quando a outra a revoga totalmente ou não condiz com o texto da anterior. Aí você tem uma alteração legislativa. É essa pergunta que eu ia te fazer. Então, elas são modificadas dessa maneira? Elas são modificadas. Por exemplo, hoje eu vou te dizer especificamente de direito penal. Imagine, por um absurdo, que hoje o estupro deixasse de ser crime. A partir de amanhã, todos os estupradores teriam que estar na rua. Certo. É um efeito cascata. É um efeito cascata. Chama-se abolício criminis. Aquele crime deixa de existir. Ora, se ele não tem mais existência, o artigo 2º do Código Penal diz que todas aquelas pessoas que foram atingidas por aquele efeito legal têm que se beneficiar desta nova lei. Então, a lei tem essa alternância de acordo com a nova redação dela. Existe uma lei superior à outra? Existe, Rony. No Brasil nós temos um sistema que teve um alemão chamado Hans Kelsen, que, digamos assim, idealizou, formulou, foi o grande propulgador dessa ideia. A Constituição no topo, ali no meio você tem leis complementares, leis ordinárias, um pouco abaixo vem ali resoluções, normas, tem todo um critério hierárquico, a tal ponto que muitas vezes a lei ganha força, é aprovada no município, mas essa lei pode ser objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade no TJ, quando ela tem alguma incompatibilidade com a Constituição Estadual, ou se ela afetar um texto constitucional. Imagine que de hoje para amanhã alguém tentasse aqui no município abolir uma cláusula pétrea. Automaticamente essa lei seria levada ao Supremo, porque está afetando diretamente, e teria ali a sua inconstitucionalidade decretada. E assim, o papel de legislar nesse sentido é muito sério. Porque quando eu estou legislando, de alguma maneira eu estou criando normas, mecanismos de convívio social. Isso não pode atender a minha pessoa. O todo vale mais do que a parte. Então, nesse ponto, é importantíssimo que, ao se fazer uma lei, ao se criar um mecanismo, a gente usa de legiferância, ou o legiferante, quando vai fazê-lo, deve sim tomar muito cuidado para que o interesse pessoal não sobreponha ao interesse da comunidade. Essa pergunta, você falou uma coisa muito importante. Aproveitar nessa época de política, vou fazer uma pergunta mais pessoal, mais politicamente pessoal, né? Porque vou te fazer essa pergunta, mas não essa pergunta não serve só aqui para a Natividade, não é no Brasil inteiro. Os vereadores, eles são eleitos, né? O legislativo, eles são eleitos para fiscalizar, né? Para fiscalizar o executivo. Você não acha que de uns tempos para cá isso tá meio frouxo, não?
Rony, infelizmente, a gente pode dizer assim, o que tem ocorrido de modo geral? Eu acredito que talvez não seja só no Brasil, viu? Uhum. Você repostou algumas filmagens minhas estando num congresso na Itália e conversando com os italianos. Agora estou indo, se Deus quiser, em breve para a Espanha para um outro curso de penal e processo penal. E eles diziam, o que eu notava lá? Tinha gente da Guatemala, do México, de Costa Rica, de Colômbia. Parece que há uma espécie de o termo é forte, mas um bem bolado. Eu não mexo aqui, você não mexe lá. Entendi. Hoje, por exemplo, eu não tenho um fato concreto para oficializar, mas há uma reclamação da opinião pública que muitas vezes, tanto a Câmara como o Senado, não aperta determinados pontos do Poder Judiciário e vice-versa, porque ali, de ambos os lados, tem pontos que podem ser melhorados, mas algumas pessoas, às vezes, podem estar comprometidas e aí ninguém quer mexer na caixa de marimbondo. Ora, a partir do momento que eu dei o meu nome, que eu me propus, não tem mais que fazer consórcio de bananas. E aquilo que a gente falou, né? Ali as pessoas estão representando o povo. O povo. Né? Eles estão ali representando o povo confiou aquele voto para tentar mudar, para tentar fiscalizar, criar leis. Então eles são representantes. Mesmo porque é o seguinte, Roninho, todo mundo espera, ou pelo menos é a propaganda de toda e qualquer eleição, que vamos melhorar. E você vê certos índices de certas municipalidades, não há melhora. E isso sem falar quando não há um sistema que vem por baixo, minando todo o campo, que vem se campeando em muitos lugares, que é a tão infeliz corrupção, né? Uhum. Quem que criou esse sistema de leis? Então, o sistema de lei propriamente dito, hoje, como a gente vê, ele é moderno, mas também, por um outro lado, não é tão moderno. Nós temos aqui, se você for voltar aos tempos, quem propriamente codificou as legislações foi Napoleão Bonaparte. É a figura mais expoente nesse sentido. Ele que fez propriamente a compilação e criou um código. Mas, em que pese esse código não ter sido muitas vezes escrito antes, existia, deixa claro que existia, por exemplo, tem a Carta Magna, que já existia, mas existiu o denominado Common Law. A sociedade vivia dos costumes, os próprios costumes, os modos de ser, criava regramentos e as pessoas viviam de acordo daquilo. Com Napoleão, propriamente dito, vem um Civil Law, onde aqueles costumes passam a ser, então, codificados e criam normativas. Isso teve vantagem, tem desvantagens. O Brasil é adepto do Civil Law, nós adotamos aqui o sistema legal, a ponto de a pessoa só pode deixar de fazer ou fazer algo em função da lei. Se eu chego aqui e falo, Roninho, mata aquela pessoa, você não pode matar só por uma questão moral. Legalmente dizendo, você não pode porque há um impedimento legal. Lá do outro, o sujeito falou, pega aqui esse dinheiro que você vai ter muitas vantagens. Além de ser um problema moral, se enfrenta um problema legal. Mas como o senhor falou, né, que hoje em dia qualquer pessoa pode se candidatar, né, desde que, acho que não pode ser analfabeto, né? E essa questão do analfabeto é uma coisa engraçada também, porque o que seria propriamente analfabeto? Eu vi, lendo uma vez uma obra, um autor francês, traduzido para o português, ele dizia, por exemplo, quem não sabe mais de um idioma é um analfabeto. Então, o critério de analfabetismo hoje seria o básico, ler e desenhar a letra. Mas, às vezes a pessoa é até analfabeta, viu, Rony? Mas tem sabedoria, que é diferente de conhecimento. Mas, para estar num cargo desse, o mínimo indispensável, a pessoa tem que saber ler, uma boa leitura, tem que ter uma base, porque senão você compromete todo um poder. Mas você não acha que, além da pessoa saber ler, né, ter uma leitura, você não acha que ela tinha que saber o mínimo desse sistema de leis? Assim, não, tinha que saber, mesmo porque, por exemplo, há uma coisa muito interessante que funciona no Brasil, denominado diálogo de fontes. Nem sempre, numa lei, vai estar descrita todas as normas. Por exemplo, quem define quem é pessoa? Não tem na Constituição quem é pessoa, é o Código Civil. Quem vai definir o que é crime? Então, cada código,
cada lei ela tem um diálogo. Às vezes essa está aqui, eu pego, opa, puxa, eu quero, e aí você forma esse micro, esse macro sistema. Hoje, por exemplo, tem o sistema de tutelas coletivas. Várias pequenas legislações formam um arcabouço jurídico para dar proteção, a exemplo do consumidor, do idoso, daquela pessoa hipervulnerável, do meio ambiente. Então, essa pessoa tinha que ter noção. Nós temos agora uma questão urgentíssima, a meu ver, deveria ser de conhecimento dos que estão se propondo a candidatar. O Código Civil vai ter mudanças severíssimas. O Código Civil é de 2002. Ele entra em vigor em 2003 e nós vamos para 21 anos. Onim, quem imaginava que há 21 anos atrás a gente estaria aqui sentado fazendo uma conversa? Quem imaginava para milhões de pessoas, né? Para milhões de pessoas. Aqui nós estamos conversando, mas tem milhões de pessoas que estão nos assistindo. Pode até não estar assistindo agora, mas uma hora ele vai assistir, e aí vai estar ali na rede. Né? Aí você viu o problema, por exemplo, quando surgiram as fake news. O legislador tem que dar um jeito para resolver isso. Então a pessoa tem que ter essa visão holística, que ela pega diversos pontos e tenha esse contorno com as demais matérias. Porque, Roninho, o populismo é perigoso. Às vezes você põe uma pessoa, porque eu gosto dele. Filho. Porque ele é gente boa, ele é simpático. Gente boa. São termos muito abertos. Gente boa, simpático. Isso é o suficiente. Mas aí é onde a gente cai naquela pergunta que eu te fiz, né? Olhar o histórico da pessoa. Histórico. Né? Olha o histórico da pessoa. A vida da pessoa família, importa muito. O que ele fez. Exatamente. Pega, por exemplo, a gente vem vendo agora recentemente, algumas pessoas totalmente despreparadas. Totalmente despreparadas. Porque, assim, não sabe, às vezes, se portar dentro do conjunto. Não precisa de ir muito longe. Recentemente a gente viu uma cena trágica aí, do José Luiz da Atena. Perdeu ali, passou do limite. E o pior que virou meme, né? Virou meme. E aí, assim... Tipo, o povo adora. Como é que adora. pode? E é uma coisa... Às vezes a gente está aqui batendo um papo, a gente está montando... E o seu passo, eu passo de vez em quando, às vezes você monta uma matéria bacaníssima, um negócio super criativo, dá pouca visualização. Mas aí você bota assim... Sujeito atropelado no meio da rua, que ele fala assim, como é que gosta de uma desgraça? Roninho, né? É uma coisa engraçada, a gente tem vivido tempos que certas coisas a gente não compreende. Por que dá tanto palco para a desgraça e não dá palco para aquilo que é bom? A gente sabe muitas vezes que existem, sim, é real, existem pessoas boas que teriam condições, mas às vezes não tem coragem nem de entrar porque sabe que vai ser... O sistema engole. Né? Aquele filme Tropa de Elite ali retrata muito bem uma realidade que até então era sabida, mas estava oculta, mas veio à luz. E às vezes tem pessoas que querem, mas a gente não pode se conformar. Esses dias o professor Auri Lopes estava dando uma palestra, e nem foi palestra, minto, no julgamento agora recente do STF, em que ele entendeu que num júri, terminado o júri, a pessoa já pode ser presa imediatamente, e aí entravam dois princípios que deveriam ser ponderados: soberania do veredicto do júri e a questão da presunção de inocência. O Auri falou, tá bom, nós quebramos a prisão em segunda instância e agora eu já posso prender de imediato. E eu relembro um fato que para mim marcou da Boate Kiss. O cara, ele era montador de fios, dessas coisas, de som. E o coitado, olha, vai ali e compra isso para mim. O rapaz não tinha a mínima noção, não teve qualquer possibilidade. Esse rapaz está condenado. Esse rapaz perdeu família, perdeu criança, perdeu mulher. O que sobrou para esse rapaz? Eu quase que penso, se eu tivesse no lugar dele, a morte seria um lenitivo. Então hoje, você tem que ter muito cuidado, porque não é colocar qualquer um, não é pensar. Aí o Auri dizia, o que se deve fazer? Desanimar? Não, vamos à luta. A luta é uma condição sem a qual a gente não vive. E lutar pelo seu direito, porque aquilo lá não é dele. Certo, entendi. É nosso, é do povo. Exatamente essa pergunta que eu ia te fazer. A lei é do povo ou é quem elabora? Na realidade, a pessoa que promulga a lei, a pessoa que elabora um projeto de lei, depois aquele projeto de lei é votado e entra em vigor, ele não fez nada mais do que refletir, repetir o que a opinião pública desejou. E nem sempre o faz fielmente, viu? Que faz
como não deveria. Daí a importância, Roninho, de você escolher bem para depois não chorar 4 anos. Certo. Escolha bem, você disse muito bem, veja a vida pregressa. O que essa pessoa já fez pelo município? Quantos forasteiros aparecem nessa hora? Quantos ocultos aparecem? Vê se a ficha dele é limpa. Vê se a pessoa ficha limpa. Os que já foram prefeitos e estão tentando voltar, olha como é que foi a vida dele, o que aconteceu. Eu não estou dizendo só aqui na atividade, não, gente, é de uma maneira geral. Não, de uma maneira geral. Olha o histórico, né? Olha esse aí foi prefeito tantos anos, o que ele fez por Natividade, a cidade evoluiu, o que ele fez por Porciúncula, né? Isso é vice-versa, porque são vários candidatos que às vezes que hoje estão no Brasil, estão vindo como candidatos a prefeito, mas que já foram prefeitos anteriormente. Né? Então olha o histórico, foi um bom prefeito, merece voltar. Então é essa análise que as pessoas têm que fazer não só com o candidato a prefeito, mas como vereadores, que tem as reeleições aí de vereadores, né, pedindo o voto novamente. Esse vereador que está me pedindo voto, como é que foi a atuação dele na Câmara de Vereadores? Foi atuante? Ele brigou por nós, ele fiscalizou as obras da prefeitura, ele fiscalizou o executivo. Então Roninho, isso importa muito mesmo, porque eu posso dizer com experiência. Eu tive um vizinho, que era o doutor Antônio Jogaib, que governou o município de Porciúncula por 4 vezes. Uhum. Pode gostar, não gostar, mas não dá para dizer que algo de bom esse senhor fez, que Deus o tenha num bom lugar. Eu tenho um parente aqui, parente da minha prima, que é o doutor Márcio, que é médico aqui. O doutor Márcio governou essa cidade mais de uma vez. Eu vou dizer que o Márcio acertou em tudo, que o Jogaib acertou em tudo, não dá. Mas algum legado eles deixaram para o município. Certo. E assim, são pessoas que aí entra um outro problema, Roninho, que eu gostaria de falar aqui hoje. Outro dia eu conversava com uma pessoa, e é importante. Hoje você tem o profissional que vira político. E você tem o contrário, o político profissional. O sujeito que vive de política. Então, a gente estava até conversando isso em off aqui a respeito dos debates que estão tendo no Brasil inteiro, mas o de São Paulo está mais ríspido, né? E o Pablo Marçal, ele fez uma sátira muito bacana de puxando uma carteira de trabalho. Então, se acontecer isso aqui na região também, puxar a carteira de trabalho. Porque existe um político profissional, né? É um político profissional que vive da política, que quando não tá num cargo de vereador, está num cargo de secretário. Então, é aquele circuito ali. O consórcio da politicagem. Então, esses políticos aí que estão tentando a reeleição, se não reeleger, mostrar uma carteira de trabalho, não vai... Pode complicar, porque de repente lá na contribuição previdenciária dele, fora daquilo que ele fez ali no Legislativo, não vai aparecer nada. Tem gente que é profissional da política, né? Uma coisa interessante, Rony, nesse sentido, a respeito de profissional de política e político profissional, para mim, o Zema fez agora um governo que teve, obviamente, falhas, mas ele pegou o estado de Minas numa situação bem precária, sei porque advogo tanto num lugar quanto no outro, mas a questão dos professores estava bem deprimente, pagando de maneira parcelada, e o Zema é um cara que precisava de política, é um empresário bem sucedido, entrou, fez um bom governo, aí disseram, aumentou não sei quantos % do salário dele. Eu não tenho essa informação, não vi, posso dizer do que eu vi nos municípios vizinhos, tanto Muré, Tombos, Carangola, houve uma gestão com o apoio do governo estadual bem interessante. E aí você vê o seguinte, é uma pessoa que saiu da zona de conforto dele, poderia não ter votado, poderia não ter dado a cara a tapa, mas foi lá e fez algo. Acredito que nós também deveríamos ter isso. Não o político profissional, mas o profissional que tem a vida dele, que não depende daquilo, porque dá mais liberdade, não precisa ficar andando com um colarinho amarrado. E ele, depois de se questionado, os 4 anos dele passar, não fica desesperado para ser reeleito. Esse tema é bacana. Eu vou ouvir a sua opinião primeiro e vou dar a minha também. Mas a questão de reeleição, você é a favor de reeleição? Então, Rony, é uma coisa interessante isso daí. Salvo o melhor juízo, em muitas coisas eu não pactuo. Mas eu achei interessante a colocação do Ciro Gomes no caso da questão da reeleição. Ele fazendo uma crítica aberta ao Jair Bolsonaro, que disse lá atrás que não viria e depois veio. Mas é uma coisa complicada. Por exemplo, no Executivo, você entra o primeiro ano, você vive com o orçamento do ano anterior. No ano seguinte, você cria o seu próprio orçamento. No terceiro ano, você vai viver do seu orçamento. No quarto ano, você tem que correr atrás de uma reeleição. Isso é uma posição que eu ouvi o Ciro falar e eu achei interessante. 6 anos... seria um prazo razoável para dar continuidade. O que eu vejo aqui? Mas no caso de 6 anos,
Sem reeleição. Sem reeleição. Você sem foi reeleição. eleito, você tem 6 anos. E assim, e também sem demonizar o que o outro fez. Uhum. Porque é o seguinte, nem Satanás, que digamos é o príncipe das trevas, Uhum. é ruim por inteiro. Uhum. Então assim, alguma coisa boa a pessoa fez, é impossível a pessoa só fazer o mal, porque não Certo. dá, está na natureza. O homem não faz o mal pelo mal. Uhum. Tomás de Aquino, quando escreve a Suma Teológica, ele diz isso. Você sempre faz o mal com uma justificativa, feito quando furta. Ele furta porque na cabeça dele ele vai ter algum benefício. O mal pelo mal ele não faz. Então não tem um governo péssimo, horrível. Pega o que o outro já fez, toca para frente. Mas esse sistema de reeleição, para mim, parece um carcinoma que machuca. Eu também sou a favor de não ter reeleição, não só para prefeito, mas para vereador também. Sim, mesmo porque vereador é sempre a Câmara de Vereadores, né? Tem que ter uma renovação, né? Sim. E o que eu acho também muito triste, eu aproveitar essa oportunidade que as pessoas vão nos assistir, se não estiver assistindo agora, vão nos assistir, vamos dar oportunidade também às mulheres, né? Sim. Aqui na atividade nós não temos mais, nós tivemos a última mulher que representou as mulheres aqui na atividade, foi a vereadora doutora Ivete. Depois disso nós não tivemos mais mulheres, então vamos dar oportunidade também às mulheres, né? E assim, não. E as mulheres têm muito mais sensibilidade do que os homens, né? Olha só como a mulher governa uma residência ou mesmo grandes empresas. Hoje elas são protagonistas. Você teve agora a Angela Merkel, que depois da Margaret Thatcher, eu não me recordo de uma outra mulher que tenha feito uma gestão tão bem feita. Você vê que a Angela, por problema de saúde, teve que afastar, mas enquanto a Angela teve ali, o discurso com a Rússia, com as outras nações ali, foi de grande valia, de grande importância. Então a mulher tem sim um papel essencial, um papel importante. E também lembrar, Rony, é um tema que às vezes é melindroso de se falar, mas nós precisamos de uma representatividade de pessoas afrodescendentes. Recentemente, eu fazendo um cálculo comigo mesmo, o único e último que eu me lembro de subir na Suprema Corte, falando de um outro poder, foi o Joaquim Barbosa. Depois nós não tivemos mais. Agora no STJ subiu uma ministra, Daniela Teixeira, que eu teria o prazer de sexta-feira encontrá-la num evento que vai ter em São Paulo, chamado Papo de Criminalista. Se puder, me acompanha lá, @LucasMonteiroFaria. É o seu Instagram? É o meu Instagram. Então, repete novamente. @LucasMonteiroFaria. Vai ser o primeiro encontro nacional do Papo de Criminalista. Vão estar figuras como Auri Lopes, Toron, Daniela Teixeira, Rogério Schietti e professor e grande advogado Mário Nassif, nomes assim que são de uma relevância importantíssima para o direito brasileiro, em especial o direito penal, que mexe no que é de mais sagrado nosso, Rony, que é a liberdade. Você que está nos acompanhando, nós estamos aqui ouvindo o advogado e criminalista o Lucas Monteiro, e a gente vai trazer uma novidade para vocês em primeira mão, que o Lucas vai estar aqui constantemente na TV Natividade, tirando dúvidas sobre leis, né, sobre todas as dúvidas que você tiver e precisar de um advogado, a gente vai montar uma caixinha de dúvidas, você vai escrever sua dúvida e o Lucas vai responder aqui na TV Natividade, pelo menos uma vez por semana, né, Lucas? Olha, é um plano que a gente está fazendo aqui, e aqui é uma questão assim de, não só de esclarecer, mas também para, a gente precisaria, Rony, me parece, faltou muito para nós, na nossa formação, um pouco de noções básicas do que é direito, do que é economia. Hoje, se você pegar a Constituição e der um Ctrl F ali, escrever a palavra direito, vão aparecer mais de 200 palavras dizendo direito, 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 direito. E dever? Quais que são os meus deveres? São poucos. E aqui a gente vai fazer uma troca interessante, porque tem dúvidas que são simples, Roninho, que a gente pode esclarecer. Às vezes tem uma pergunta, pessoal, lembrando que minha área específica é direito criminal. O Roninho, se me colocar em outra área, eu vou ter que dar uma estudada, que aliás, Roninho, a gente não para de estudar, claro, né? Estudar é para sempre. Mas terei muito prazer, recomendo a TV Natividade, que eu sei que ela faz um excelente papel. Hoje eu dizia para o Roninho, antes de começarmos aqui, que hoje esse é o maior veículo democrático que foi inventado na face da Terra. Aqui você não tem amarras, você não tem prisões, você fala o que você quiser, dentro do limite daquilo que a Constituição previu, mas aqui a gente tem essa independência de poder falar. Eu me sinto muito à vontade, viu, Roninho? Eu também. Eu não sinto nenhuma amarra aqui no seu programa. Eu noto que você trata
com muito respeito, mesmo às vezes quando a gente tem posições antagônicas, pessoas que às vezes a gente seja desafeto nosso, mas aqui é tratado com muito respeito. Parabéns à TV Natividade, sei que ela tem feito um excelente trabalho, acompanho, não sou festeiro, tenho ido pouco, mas sempre acompanho. Mas eu vou te falar que eu também não sou festeiro. Mas você tem que ossos do ofício. Mas aí igual, por exemplo, me falam às vezes, porta de delegacia. Eu falei, infelizmente, quem mexe nessa seara tem que estar na delegacia, porque é onde chega a primeira notícia. E nas festas, a gente sempre assim, as festas geralmente nós somos os primeiros a chegar e os últimos a sair. É exatamente isso. A gente tem que montar toda a estrutura antes do povo chegar e tem que desmontar a estrutura depois que o povo Mas, Roninho, então, vocês... Mas é muito gostoso, é gratificante, é um trabalho que eu amo. Vocês são aquilo que Camões dizia no Lusíadas: um forte rei faz forte uma fraca gente. Quantas pessoas gostariam de ter essa voz e não têm? E vocês, com a coragem, vêm aqui e falam o que devem. O nosso grande problema é não falar. O falar é libertador. Você pega, por exemplo, recentemente estava assistindo uma missa e no Evangelho tratava de uma pessoa que era surda e muda. E Nosso Senhor vai lá, faz saliva, põe a saliva no chão, mistura com barro e fala éfta, ouça. E a pessoa volta a falar e volta a ouvir. O falar é o sinal máximo da democracia, o colorário da democracia, você poder falar. E às vezes, nem sempre a minha fala é absoluta. Tem pessoas que têm opiniões melhores, mais sãs e mais convincentes. Lembrando, Roninho, eu dizia isso hoje para um colega advogado, hoje estão nascendo milhões de pessoas muito mais capazes do que nós. Isso que você falava de renovar a casa é importantíssimo. O Roninho tem uma visão de mundo, está vindo uma nova sociedade com pensamentos muito mais interessantes, mais atualizados do que o nosso. E isso faz com que uma sociedade seja oxigenizada. E isso vai fazendo parte, por assim dizer, de uma democracia. Nós somos muito novinhos. E a gente tem que ter a humildade de reconhecer que nós não sabemos tudo, né? Com certeza. É aquilo que você falou, nós estamos aqui aprendendo, todo dia a gente aprende alguma coisa nova. Então, não é todo mundo que tem a humildade de reconhecer, olha, isso aqui eu não sei fazer, você poderia me ajudar, você poderia, né, conversar comigo, vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia. Hoje está difícil. Está difícil, Roninho, mesmo porque é o seguinte, infelizmente, hoje... o sistema em que vivemos, por exemplo, quando éramos crianças, jogava bola de gude, futebol e tudo, hoje o celular domina boa parte dessas atenções. Então ele vira uma mini-verdade, quando não uma verdade absoluta. E as pessoas foram perdendo essa noção do social e foram cada vez mais voltando para si, tendo seu individualismo. E ela acha que a verdade dela é absoluta. E essa verdade não é absoluta. São pontos de vistas que sempre acrescento. Quando eu venho aqui na TV Natividade, eu tenho essa oportunidade de sempre ver algo novo, poder conhecer pessoas novas. Eu mais aprendo, Roninho, do que propriamente transmito alguma coisa. Pode ter certeza. Olha, gente, eu quero agradecer mais uma vez ao Lucas Monteiro. Como eu já falei, ele vai estar sempre aqui com a gente agora, né, vai tirar suas dúvidas. Foi um bate-papo rápido, né? A gente aproveitou essa época de eleição para esclarecer um pouco aí das leis, né, do executivo, do legislativo para vocês. Eu quero agradecer imensamente mais uma vez, Lucas. Deixo você à vontade para deixar suas considerações finais. Se Deus quiser, vamos nos ver aí bastante tempo, porque a população tem muita dúvida sobre a questão de justiça criminal e tantas outras áreas, né? Tantas outras áreas, e você vai estar aqui para nos ajudar. Então, primeiramente eu gostaria de agradecer o Roninho, agradeço a TV Natividade. Recomendo que todos aqueles que puderem acessar e seguirem, não só é interessante, mas é de capital importância. O Roninho sempre traz conteúdos muito frutuosos. E aqui fica um último apelo: a hora de escolher o seu eleitor, o seu candidato, você, eleitor, tome muito cuidado. Escolha de acordo com aquilo que a pessoa fez. Não faça aqui uma aventura jurídica. Vê se aquela pessoa é pessoa que tem valores para crescer na sociedade ou não. Esse, pelo menos, Roninho, é o meu vetor. O que essa pessoa pode crescer? Essa pessoa pode ou não melhorar? Eu tomo isso como norte. Agradeço a todos, agradeço ao Roninho aqui, um grande salve à Natividade e a todos aqueles ouvintes da TV Natividade. Lucas, só mais um
detalhe, o Lucas, gente, para quem não sabe, o Lucas também tem o escritório dele aqui na atividade, né, Lucas? Aproveita e deixa o telefone. Sim, nós temos aqui na atividade, ao lado do cartório de Registro Geral de Imóveis, o escritório Monteiro Porto Perassoli, Sociedade de Advogados, fica em frente ali ao Cláudio Barreto. Eu posso deixar o meu número, Claro. que, digamos, é o número que é conhecido de todos, 22988084951. Esse telefone é o que está estampado em todos os logos que nós temos, cartões. Instagram, mais uma vez? Instagram, mais uma vez, @Lucas Monteiro Faria. Roninho, depois da manhã estarei no Congresso Criminal e vou compartilhar uma outra coisinha com você, certeza. se você puder soltar aí. Pode compartilhar sempre... que nós estamos às ordens. E outra coisa, gente, olha, o Lucas, você às vezes olha, pô, o cara tá de terno, tá... Olha, o Lucas, o preço dele é muito bacana. Vai lá e ainda briga pelo preço, né, Lucas? Você pensou chegar, não, Lucas? Não, se chorar, você ainda melhora o preço. Aqui, Roninho, eu costumo dizer o seguinte, nós somos Casas Bahia. É isso aí. Tem que pingar, não pode faltar. Exatamente. Um abraço a todos vocês e a gente se vê. Um abraço.